Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene, noite de quarta-feira do dia 10 de setembro de 2025, e a palavra de Cristo hoje será proferida nesta casa exatamente pelo professor Francisco Rocha. Muito boa noite a todos. Boa noite. Hoje é o aniversário dela em 2002, vai ter sorvete. Irmão, é triste eu falar, mas eu imagino que no céu vai sobrar comida. Porque a irmã White falou, em visão, que ela viu uma mesa que não tinha fim. Um banquete que ela não conseguia ver o fim da mesa. Mas será que todas essas cadeiras vão estar preenchidas? Que o número dos perdidos vão ser como grãos de areia na praia. É triste, né, irmão? A gente ouvir isso aí e entender que o número dos perdidos é maior do que o número dos salvos. É triste, né? E o sermão de hoje, irmão, é exatamente sobre a necessidade vital do espírito de profecia, do dom profético, né? Aqui a gente vai explanar e entender por que a igreja tem que ter um profeta. Por quê? Qual a necessidade de ter um profeta? Quando foi que o dom de profecia foi importante? Foi no passado? É no presente? Ou será no futuro? Quando que será? Todas essas coisas a gente vai explicar. Ok? Deu certo? Vamos orar. Querido eterno Deus, amado Pai, te agradecemos, Senhor, por mais um dia estar na tua casa para compartilhar a tua palavra, Senhor. Que essa mensagem venha penetrar nos nossos corações e nossas mentes, que nós saiamos daqui revigorados, renovados, Senhor, com a tua palavra e colocando em prática, Senhor, nos nossos lares, entre nossos parentes e na nossa vizinhança, Senhor, todas as coisas que nós aprendemos aqui. Te pedimos, Senhor, ser conosco durante a toda a programação. É isso que nós te pedimos, em nome do teu Filho amado, que reina e reinará para todos sempre. Amém. O tema, a gente já sabe, a necessidade vital de um dom profético. Ali tem a palavra vital, que vem de vida, né? Uma derivação de vida, e no interior, Igreja Adventista então, do Sétimo Dia do bairro de Alvorene. O que significa vitalina, pessoal? Quem sabe aí? É que nunca se casou, né? Não. É a que vai viver a vida do jeito que é. Ou seja, vitalina tem que ter a ver com vida, né? Então vamos lá. Ó, olha que interessante, ó. A Bíblia inteira, ela só chegou até nós por meio do espírito de profecia. Olha que interessante. Assim como as revelações proféticas não canônicas. Quais são as revelações proféticas não canônicas? Ninguém sabe, são muitas, né, irmão? Tem muitas revelações, inclusive lá na literatura da irmã White, todas revelações proféticas não canônicas. Na era bíblica e pós-bíblica, ao longo de toda a história. Olha que interessante. Quem não sabia, toda a Bíblia ela foi entregue até nós durante séculos e séculos, mais ou menos 1600 anos, do primeiro até o último livro. Ela chegou a nós através de quê? Das revelações proféticas pelo espírito de profecia. Senão não chegaria. E não haveria consistência em toda a escritura. Várias pessoas escreveram a Bíblia, né? Várias épocas, vários contextos, várias pessoas de nível de escolaridade diferente, analfabeto, semi-analfabeto. Eu sei que sempre foi através do espírito de profecia. Olha que interessante isso aqui, irmão, essa frase. Muitíssimo obrigado. Nem tudo que é extra-bíblico é antibíblico. Então o que está na Bíblia que é o correto? Não, existem textos não canônicos que são extra-bíblicos, mas não são antibíblicos.
São revelações que só não estão no cânon bíblico, ok? Vamos lá. Vamos ler Hebreus 1 e 2. Ó. Há muito tempo Deus falou muitas vezes de várias maneiras aos nossos antepassados por meio de profetas. Olha que interessante. Há muito tempo Deus falou lá na carta aos Hebreus de várias maneiras. Qual maneira que ele falou? De acordo com a maneira que convinha ele falar para aquela pessoa, para aquele profeta, por ocasião do contexto histórico e o que Israel precisava. Deus falava de várias maneiras ao nosso antepassado, por meio de profetas, ok? Mas, nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de que fez o universo. Outra passagem. E acontecerá nos últimos dias. Nós estamos vivendo nos últimos dias? Sim. Diz Deus: derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Tem igreja que está cheia de profetas, né, irmão? Mas existe profetas e profetadas, né? Existe essa diferença. Já a gente vai entender como é que uma pessoa se intitula profeta. Já a gente vai ver. Profetizar. E vossos homens jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Mas como é que você não sonha sonhos? Por que aqui fala sonharão sonhos? Porque esses sonhos são sonhos proféticos. Não é o sonho do dia a dia. Os velhos sonharão sonhos de profecia. 1 Coríntios 14:1. Segui a caridade e desejai os dons espirituais, mas que principalmente profetizeis. O dom de profecia é maior do que o dom de língua. Tem igreja que acha que o dom de língua é maior do que o dom de profecia. Isso não é verdade. E que realmente o batismo com o Espírito Santo é quando você fala em língua. Também não é verdade. Quer dizer, se eu não falo em língua, eu não sou batizado do Espírito Santo? Onde é que tem dizendo isso na Bíblia? Não tem em lugar nenhum. Não é assim que é o batismo do Espírito Santo. Eu não sei quem já teve essa experiência. Quem já teve experiência com o Espírito Santo aqui? Olha aí, já levantou a mão. Eu já tive várias vezes. Você sabe como é que é? Eu vou dizer a minha experiência. O peito começa a inchar, parece um balão que está inchando dentro de você, dá aquela misturada entre choro e alegria. Eu não sei explicar se é choro, é uma coisa misturada que você fica querendo falar algo que eu não sei o que é. Olha a irmã já foi tocada pelo Espírito. Eu já, várias vezes, e por incrível que pareça, irmão, essas experiências foi depois que eu vim para a igreja adventista. Principalmente quando eu leio o irmão White. Olha o que eu estou falando, é sério, presta atenção. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene, noite de quarta-feira do dia 10 de setembro de 2025, e este é o professor Francisco Rocha. Essa Bíblia é a Bíblia Legado. Ó. Toda a nota de rodapé é irmão White. Essa parte escura é da irmã White, certo? A nota de rodapé do livro de Malaquias é maior do que o próprio livro de Malaquias. Imagine aí. A nota de rodapé é maior do que o livro de Malaquias. Como é que a irmã White fala tanto do livro de Malaquias? Será que foi dela mesma, da imaginação dela? É o dom de profecia, irmão. Olha aqui, ó. Eu tiro o sermão daqui, ó. Toda a Bíblia de Gênesis Apocalipse com nota de rodapé da irmã White. E a irmã Paizinha está doida para receber dela, né? Eu dei endereço, a irmã Paizinha que comprou. Você não comprou não, né? Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene, noite de quarta-feira do dia Como 10 uma de pessoa setembro de se intitula 2025, profeta? e este é o professor Francisco Quer Rocha. ajudar aí? Hein, Alio? Pensa aí. Como é que uma pessoa se intitula profeta? Como?
Olha que importante a gente saber esse tema. Para você discernir o que é profecia, o que é profeta, o que é a importância da profecia, que relevância tem por dia de hoje a profecia. Como uma pessoa se intitula profeta? Ela recebeu a revelação. Ela não se intitula profeta. Nunca, jamais acontece isso. A partir de hoje eu vou ser profeta. Não, impossível. Sabe por quê? Eu quero dizer aqui, ó. É um chamado divino. Primeiro ponto, Deus chama o neto. O neto não se intitulou profeta. Deus chama o neto. Ele começa a escrever. O que é que acontece? O reconhecimento do povo vai reconhecer o neto como profeta, pelo caráter dele, a boa conduta, a comunhão com Deus e os trabalhos que ele vai produzir na profecia, escrevendo livros, escrevendo revista, não sei. Ele vai produzir algo profético dentro da igreja, o neto. Ele não se intitula profeta. É um chamado e o reconhecimento do povo. Aqui tem vários que eu não vou colocar, porque senão não dá tempo. Aí vamos continuar. Quais os 3 atributos de um profeta? O neto se tornou profeta, foi reconhecido, começou a escrever, começou a profetizar para a igreja, começou a ter visões, ter sonhos, e o que ele diz acontece. Então ele é um profeta. O povo reconheceu que ele é um profeta. Quais são os 3 atributos do profeta? Primeiro, receber a revelação. Deus chama e ele vai receber a revelação. É qualquer pessoa que Deus chama para ser profeta? Não. Só Deus sabe como é que ele escolhe, quais são os parâmetros que determina ele chamar Iva, o neto, entendeu? Deus que sabe, ninguém sabe como é que ele chama. Ele chama até Ciro de meu ungido, né, que era um ímpio. O parâmetro que Deus usa a gente não sabe. Receber a revelação. Segundo, porta-voz da revelação. Não adianta você ser chamado divino para ser profeta e você entrar dentro do quarto e ficar trancado dentro do quarto. Não vai adiantar de nada. Você vai enterrar o seu dom, o dom de profecia. Ele tem que fazer o quê? Ser o porta-voz da revelação. Só que esse porta-voz implica em algo complicadíssimo para o profeta, que é isso aqui, ó. Exortar o povo. A rainha do exemplos. Meu irmão, isso aqui, profetas foram mortos por isso. Manassés mandou cortar Isaías ao meio. Foi segundo a história extra bíblica, diz que Isaías foi cerrado dentro do tronco. O rei Manassés botou Isaías dentro do tronco, e 2 rapazes começaram a serrar. Cerrou Isaías ao meio. Por que ele mandou serrar Isaías ao meio? Porque Isaías disse que Jerusalém, comparou Jerusalém com Sodoma e Gomorra. Vou serrar você, mandou serrar. Porque exortou. O que acontece dentro da igreja hoje? Ninguém quer ser exortado, não pode falar nada. A roupa, maquiagem, jeito de se comportar, jeito de falar, o proceder da igreja, ninguém pode falar nada. Você está me julgando? Faz logo assim, quem é tu para falar de mim? Por causa disso aqui, ó. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro de Alvorene. Este é o professor Rocha. Nesta noite, quarta-feira, do dia 10 de setembro de 3 livros da irmã White 25. Dos Estados Unidos, lançado nos Estados Unidos, e agora lançado pela AIG no Brasil. A CPB não tem. São 3 volumes, 1, 2 e 3. Só exortação. Somente. O irmão Ivo foi lá em casa, o irmão Iriaci, a irmã pegou um desses, não sei qual foi que ela pegou. Assim que ela abriu, foi exatamente num texto que eu não lembro qual é. Ela disse: irmão, isso aqui é pesado, viu? Não pode nem falar na igreja isso aqui. Desse jeito. A irmã Iriaci, lá em casa, ela abriu e leu. Aí, ó, eu abri aqui, ó. O trabalho enganador de Satanás. Ela começa, papai começa a apontar
pelo Espírito de profecia, os problemas dentro da igreja. Isso aqui foi anos e anos de cartas que ela mandava para quem? Para a direção da igreja. Isso aqui não era para membro. Isso aqui era exortação para quem tinha os chamados na igreja, a liderança da igreja. Principalmente quem? Pastores. É solapado, igual o Márcio Cláudio fala. Aqui é solapado. Você começa a ler e diz, meu Deus do céu, isso naquela época tinha isso. Imagina agora em 2025. Está aqui, ó, Espírito de profecia. Eu não sei se o testemunho seletos foi tirado daqui, mas eu nunca vi na CPB e nem no site o que está escrito aqui. As passagens que estão aqui são muito pesadas. Tem pessoas que talvez não deva nem ler, que está entrando na igreja para não dar fé dele, porque o negócio é sério, porque é isso aqui, irmão, exortar. Mas é o trabalho do profeta. Tem que exortar a igreja, que você ache ruim ou não. Aí hoje é o tal do politicamente correto. Não pode dizer isso, não pode falar aquilo. Está errado, irmão. Está errado. Igreja Adventista do sétimo dia do bairro de Alvorada, noite de quarta-feira do dia 10 de setembro de 2025. E esse é o professor Francisco Rocha. É um negócio sério, irmão, porque um presidente, ele vai refletir ali o espírito de profecia. A liderança da igreja é muito importante. Quem você vai eleger para dirigir a igreja? É um negócio sério isso aí. Você vê, Léo? Receber, porta-voz, exortar. Um profeta é um tutor. Você já viu aquela plantinha que tem aquela varinha? Aquela varinha chama-se tutor. Que a planta, às vezes, ela é molinha, ela começa a cair para um lado ou virar para o outro. E nós, às vezes, vai para o bem e vai para o mal. E o tutor é para poder sustentar você através das revelações. O tutor, ele vai, de alguma maneira, exortar você e dizer, irmão, está errado, vá por aqui, porque Deus está me dizendo que é para ir por aqui. Quando Oséias fala que quando estava oferecendo, já tem essa passagem. É porque os sacerdotes não estavam passando o que era para ser passado. Exatamente, a gente vai ver agora. Está vendo? O tutor é isso. Vamos lá. Por que se tem um profeta? Para que é um profeta? Foi quase respondido antes, que é um tutor. Olha que legal se eu fosse estudar engenharia, fosse para a faculdade, mas em casa alguém me ensinasse, não seria bom? Eu lembro, não sei se tem hoje, se hoje ainda tem, né? Aqueles professores que ensinam em casa, reforço escolar. Ainda tem? Os reforços escolar, né? Ou seja, o reforço escolar é um tipo de tutor. Olha que maravilha, se eu fosse para o colégio, chegasse em casa com minhas dúvidas, tivesse alguém para me dizer. Eu lembro que teve irmã aqui na igreja que disse que não lê a Bíblia, porque ela não entende nada. Eu tenho certeza, se ela orar, pedir ao Espírito Santo, pedir ao Senhor e começar a ler irmão White, ela vai entender a Bíblia. Irmão, quantas passagens eu entendi, comecei a compreender, a fazer as conexões por causa da irmã White. É impressionante. Leia, não deixe de ler. Eu fui pregar na igreja, eu vou dizer o nome, dizer quem é a pessoa, e a irmã disse, o meu marido não toma café, não come carne de porco, guarda o sábado, faz tudo direitinho, mas não lê nada da irmã White, nem quer ler, nem quer falar da irmã White. É tipo assim, irmão, é obrigado você ler irmã White? Não, mas deveria. Porque você está na igreja adventista que nasceu, como é que nasceu a igreja? Se você for lá a história da a igreja foi organizada pelo mundo profético. Então olha a importância de se ter, né? Porque o profeta, que a Lenilda estava falando, meu povo está perecendo por falta de conhecimento, porque vocês o que? Porque tu, o sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Olha que interessante. Osés 4:6. Irmão, você negligenciar
o dom de profecia é um negócio sério. Porque você vai ficar sem um tutor. A irmã White não vive mais, mas os escritos dela ainda existem aqui, ó. Só que tem 3. A CPB está lotada, e a AG também, de livros da literatura irmã White. Quando você não tem desculpa. Ah, irmã, porque não tinha livro? Tem. Tudo que você imaginar. Sobre perdão, sobre arrependimento, sobre ciência do bom viver, sobre o que você imaginar, a irmã White aborda. Tanto que eu tenho a Bíblia ali, ó, de jeito Apocalipse, de rodapé. Tudo que você imaginar. Acho que tem a literatura dela todinha ali embaixo. Só de nota de rodapé. É muita coisa. Eu não li nem 1%. Que é muita coisa, irmãos. L.G. White, olha lá. Os adventistas do sétimo dia acreditam em quê? Que L.G. White, que nasceu em 1807 e morreu em 1915, uma das fundadoras da igreja, exerceu o dom de profecia bíblico durante seus mais de 70 anos de ministério. Gente, meu Deus. Ela morreu com quantos anos, mais ou menos? 88 anos. Então ela começou mais ou menos com 17, 18 anos. Ok? Pela conta, né? Irmão, são 70 anos de ministério público. É a escritora mais traduzida do mundo. Pode ir lá no Google. A escritora mais traduzida do mundo é L.G. White. Tem gente que não fala da irmã White, pastor prega, ele fala, e ninguém fala da irmã White. Eu não entendo por quê. Você falar do profeta Smith, tudo bem se nós falar do profeta Smith aqui, né? Ela teve centenas, não foi dezenas de irmãos, centenas de visões e sonhos proféticos que a guiaram no princípio de estabelecimento da igreja adventista do sétimo dia. Está vendo, né? O estabelecimento da igreja hoje, nós estamos aqui, foi estabelecido através disso aqui, ó. De visões e sonhos proféticos que guiaram no princípio e estabelecimento da igreja adventista do sétimo dia. Seu foco, o foco da irmã White, constante era as escrituras, os princípios bíblicos e o amor de Deus revelado em Jesus e em seu plano de salvação. Eu nunca tinha entendido tão bem o plano de salvação antes de entrar na Adventista. Eu não entendia. Eu não sabia nem o que era santuário. Por que é que matava os bezerros, matava os bodes? Mas para que aquele sangue? E depois você vai entender que aponta para Cristo. Você vai entender que o ministério sacerdotal tudo aponta para Cristo. Sem esse entendimento, o Velho Testamento não tem sentido. Não tem sentido. Por isso que tem judeus ortodoxos que estão virando judeu cristão. A internet está cheia de judeus cristãos, porque estão reconhecendo que todo o ministério do Antigo Testamento aponta para Yeshua HaMashiach. Simples assim. Interessante, né? Tudo aponta. Tanto que eu fiz até o santuário, né? O tabernáculo. Onde é que está aquele tabernáculo? Está guardado? Está com ruim, né? Foi uma disputa grande do David para pegar aquele santuário, para levar para lá. E eu tinha dado para o irmão David do santuário. Aí depois eu me lembrei que não era meu, era da irmã Ruth. Aí, irmão, tu deu para o irmão David? Ele disse, foi. Mas não é teu, não é meu. Isso é mesmo, é seu. Aí lá vai eu ligar para o irmão David e pedir de volta. Ele, não, irmão, fique tranquilo que eu vou devolver. Mas diga só, vem no final do mês que eu vou usar, que eu tá bom. Eu esqueci que era dela. Porque passou tanto tempo, foi que estava onde? Estava lá em casa, era? Estava no Kleber. Passou 3 meses no Kleber. O Kleber pediu, fui lá pro Kleber, passou 3 meses. Fui pregar lá e ficou lá. Aí quando o Dei falou, não, pode levar para você, é seu. Eu digo, mau gosto do mundo, olha. Depois não era meu, eu estava dando coisa que não era minha. A igreja acredita que seus escritos, guiados pelo Espírito Santo, são a manifestação verdadeira do Espírito de profecia. Eu acredito. Nos conectando a Jesus nesses últimos dias, da história da terra antes de sua segunda vinda, porque o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Está lá em Apocalipse 19:10. Quem testemunha de Cristo
é testemunho do Espírito Santo. Se você é o testemunho de Cristo na terra, você é o Espírito de profecia. Por isso que a irmã White foca o quê? As Escrituras, os princípios bíblicos, e foca o quê? O testemunho de Jesus, a Espírito de profecia. Aqui, nos conectando a Jesus nesses últimos dias. Irmão, nós estamos vivendo os últimos dias, as últimas, não sei, talvez os últimos anos, meses e dias. Eu não sei quanto tempo, mas está próximo. Mais próximo do que você, porque nós estamos vivendo no 6º milênio. E o 7º milênio, que é o milênio sabático, que é o 7º milênio, vai ser o milênio, né? Que a gente fala do milênio, né? 4 conceitos explicados pelo Espírito de profecia. Isso eu só aprendi no Espírito de profecia. 4 conceitos. Qual a necessidade? A necessidade vital desse Espírito de profecia. É isso aqui, irmãos, ó. Tem 4 conceitos aqui, ó. Vocês vão ver agora. Importantíssimo. Olha aí. Cristo toma nossos pecados e nos dá a justiça. Pela morte de Cristo, Ele toma os seus pecados, como se tomasse e botasse para trás. Não tem mais nada. Você não deixa de ser pecador, mas Ele toma os nossos pecados e nos dá a justiça. Primeiro tópico. Segundo, Ele nos considera justos. Ninguém é justo. Não há um justo sequer. Não há quem faça o bem, quem busca a Deus. Paulo fala bem direitinho. Mas Jesus nos considera justo. Mas quando é que Ele nos considera justo? Quando você tem fé em Jesus. E todo esse contexto, ele é produzido pela graça. Mediante a fé, não vem de nós, é um dom de Deus. Vamos lá. Terceiro, o caráter de Cristo toma o lugar de nosso caráter. Olha que interessante. O caráter de Cristo toma o lugar. Por que o caráter de Cristo? Porque Cristo nunca pecou. Quem é que não consegue pecar? Não tem como, irmão. Todos pecaram, destituídos da glória de Deus estamos. Todos. Não tem como você não pecar. Não tem. Criancinha, 13, 14 anos, você peca. Imagina com 80, né? Uma carrada de pecado, né, irmãos? Mas Cristo toma os seus pecados, os meus pecados, e nos dá justiça, nos considera justo. O caráter de Cristo toma o lugar de nosso caráter. Deus nos aceita. Olha aí. Porque Cristo é o mediador. Meu irmão aqui tem na camisa dele: Maria vai na frente, pisando na cabeça da serpente. Não tenho nada assim contra o meu irmão, né? Maria não, é Cristo. O mediador é Cristo, ó. Por isso que Deus nos aceita como se nunca houvesse um pecado, por causa de Cristo. Seu entendimento é explicado. Se você não lê a Bíblia, não entende. Quando você lê isso aqui, você entende, não entende não? Ah, eu li a Bíblia e não entendi. A justificação pela fé, mas o Espírito de profecia explica, ó. Que é o Espírito de profecia explicando, ó. Primeiro ponto, segundo ponto, terceiro ponto. Conclusão. Vou abrir aqui. Vou ler aqui o Espírito de profecia. Igreja Adventista do Sétimo Vale de Alvorene, noite de quarta-feira do dia 10 de setembro de 2025. Permanecerão desatendidas as advertências divinas dos dons de profecias? Você continuará desatento do dom de profecia? Ela pergunta: serão os professos, continuarão desaproveitadas as oportunidades para o serviço? Serão os professos seguidores de Cristo impedidos de servi-lo pelo escárnio do mundo, o orgulho da razão, a conformação aos costumes e às tradições humanas? Rejeitarão a palavra de Deus como os guias judeus rejeitaram a Cristo? A consequência do pecado de Israel está perante nós. Aceitará a igreja moderna
advertência profética? Hoje nós temos as igrejas inclusivas, né, irmão? O que é que está faltando na igreja? Exortação. Não pode haver uma igreja sem exortação, sem o dom profético na igreja. Por quê? Porque o meu povo está perecendo por falta de conhecimento. Que conhecimento é esse? O dom de profecia, irmãos. A gente entende que a porta da graça vai se fechar. Não é isso? Quando a porta da graça se fechar, irmãos, presta atenção. Esse livro vai ser igual a qualquer livro. Você sabia? Esse livro não vai servir mais de nada. Pode jogar no lixo. Enquanto a porta da graça está aberta, esse livro funciona. Porque Deus toca você quando você lê a Bíblia. Quando o Espírito, com a porta da graça se fechar, você pode jogar a Bíblia no lixo, que ela não serve de nada para você. Porque não haverá mais como se arrepender. Você pode ler como você lê. Quanto mais você lê, mais ela vai lhe condenar. É isso que vai acontecer. Não vai salvar mais você de nada. Não haverá mais salvação. Fechou a porta da graça, o Espírito Santo se afasta e o livro não serve de nada. É apenas letras, páginas escritas sem valor nenhum mais, como um livro qualquer. Olha que interessante. Isso é irmão White explicando. Eu estou falando para você que eu li, é irmão White explicando. Pode jogar no lixo, não serve. Por que funciona a Bíblia hoje ainda? Porque tem o dom de profecia. O Espírito Santo está aqui atuando nas palavras, cada letra, cada palavra, cada capítulo, cada versículo, cada livro de Gênesis e Apocalipse. Principalmente Apocalipse, que é o livro para os nossos dias. Quando fechar a porta da graça, acabou. Quem tiver suas Bíblias, não serve de nada. Você pode até ler, tentar ler, mas você não vai se converter mais. Quem está salvo, quem está perdido, está perdido. Triste, né, irmãos? Enquanto ontem a gente foi lá no centro, fui entregar mercadoria, e a gente foi na loja, que a dona da loja me deu um cartão, Luciana Cajado, né? Cajado, não sei o quê. Aí eu falei, Cajado, eu conheci um Cajado, que é o França. Aí foi conversa para lá. O Cajado é irmão do Cleone, que foi junto com a minha irmã. Aí tu é irmã da Aula, aí começou, e a mulher, eu conheço a Aula, e começou o dono lá da loja. Aí eu disse, cadê o Cleone? Ele se converteu, está indo para a igreja, está trabalhando e está montando um negócio, não sei o que. Eu disse, você vê, né? Enquanto a porta da graça está aberta, a esperança. Eu que bebi com ele, a gente fazia bagunça por aí. E hoje, estou aqui na igreja e escutei dela que o Cleone ouviu a palavra, se converteu e está indo para a igreja. Amém. Tu conhece o Cleone, né, Lila? Ela conhece. Sabe a história do dia, né? Você fazer o dossiê, né? Se converteu. Olha como é que pode. Porque a porta da graça está aberta e ainda existe o dom da profecia. O dom de profecia é o Espírito atuando, gente. No profeta, na igreja, na Bíblia. Esse é que é o dom de profecia. A porta da graça ainda não fechou. Só que a irmã White disse, eu já falei até aqui, a porta da graça, ela não se fecha assim. Ela vai fechando devagarinho, devagarinho. Quando menos você percebe, ela fechou. É devagar. Você não percebe. Então, não vamos perder tempo, irmão, porque o negócio é sério. O negócio é sério. E os últimos dias, Satanás atuando nas redes sociais, Instagram, Facebook, todo canto. Na economia política, você vê que está aí o negócio do julgamento do presidente, uma confusão grande isso aí. Só desgraça. Uns querendo condenar outros. Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro de Alvorene, noite de quarta-feira, no dia 10 de setembro de 2025. Só Jesus voltar, só Jesus. Este é o professor Francisco Rocha. Só Jesus na casa, não tem jeito. Encerrar agora, irmãos. Tem alguma mensagem aí, velho? Então vamos ficar em pé, outro hino, o mesmo hino, irmão. Bom, senhoras e senhores, músicas geram direitos autorais
Vamos encerrando por aqui mais uma retórica alusiva à palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, nesta quarta-feira, 10 de setembro de 2025, muito bem proferida pelo professor Francisco Rocha. Valeu Deus, valeu Jesus!